pessoal, a aula de hoje é de defeitos elétricos ou mecânicos. Bom, esse freezer é um freezer horizontal, o qual o cliente reclamou que não está funcionando. Primeira coisa a ser feita é o quê? Vou testar a tensão e vou colocar ele para funcionar. Vou pegar meu alicate de perímetro, vou precisar de um alicate de perímetro e um conjunto manifold. Primeiro eu vou testar a tomada, claro. Coloco na escala de ACV, volts corrente alternada ou V contínuo. Tem aqui minha tomada, vou colocar aqui só para vocês verificarem se está dando tensão ou não. Tensão 125 volts. Ótimo, o freezer é 127, beleza. Agora vou colocar na escala de corrente elétrica, A contínuo. Vou medir a corrente elétrica aqui, ó. Vou colocar um aparelho aqui para medir a corrente elétrica. Beleza. Vou ligar agora o meu freezer na tomada. Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser o sintoma. Vou pegar aqui a tomada, meu plug, e vou ligar. Vamos ver qual é o sintoma que ele vai apresentar. Opa, posição máxima do termostato, era para ele ter ligado. Não aconteceu nada. Aqui, repara que tem um micromotor, ou seja, uma condensação forçada. O micromotor também não ligou, nem o compressor, nem o micromotor. Bom, o que eu posso concluir com isso? É muito difícil dar problema tanto no micromotor quanto no compressor. Pode ser o chicote de alimentação interrompido? Pode. Se estiver interrompido, não vai ligar nada. Pode ser o compressor? Ou se fosse o compressor, o micromotor ia funcionar. Pode ser os dois, o compressor e o micromotor? Pode, mas é difícil. Pode ser só o micromotor? Não. Porque se o micromotor tivesse estragado e o compressor funcionando, ia dar corrente elétrica, o compressor funcionando e o micromotor parado. Pode ser o termostato? Pode. Por quê? Depois que passa o termostato, liga o micromotor. Por quê? Só quando liga o compressor que ocorre a condensação. Ou seja, o micromotor vai ligar somente quando o termostato estiver ligado. Então pode ser o quê? O chicote de alimentação, pode ser o termostato ou algum fio interrompido. Então vamos testar. Primeiro eu vou testar o chicote de alimentação. Para testar os componentes, eu vou usar o meu instrumento na escala de resistência ohmica. Se possível, com a apito sonora. Vou colocar aqui na escala de resistência com a apito sonora. Esse instrumento tem uma apito sonora. Com a ponte pro de um lado e a outra de outro. Verifique se está dando um apito. Beleza. Vou pegar um lado do meu chicote de alimentação e vou verificar onde ele está chegando aqui, ó. Vou seguir ele aqui, ó. Um está vindo aqui e o outro aqui. Então vou desligar ele aqui, ó. Vou testar aqui, ó. Tem de um lado e essa aqui é de um lado. Tem de um lado e de outro. Deu continuidade. Testar do outro. Também apresentou continuidade. Eu coloco a ponta de prova no plug e a outra onde está chegando. Deu continuidade de um lado e do outro também, ó. Os dois lados apresentaram continuidade. Então, meu plug, meu chicote de alimentação não está danificado. Então, qual é o próximo passo agora? Eu vou seguir. Eu venho aqui, ó, vou seguir, opa, está no meu termostato. Deu continuidade. Então, entra aqui e vai sair do outro lado aqui do termostato. Vou encaixar ele aqui no local do termostato de novo. E vou testar do outro lado. Agora eu vou testar daqui. Na entrada. Deu continuidade na saída. Opa, a saída não deu continuidade. Então o que eu posso concluir? O termostato está danificado. Testa o termostato. Vou tirar o fio de um lado e o outro de outro termostato. Os dois ficaram termostatos são esses dois aqui, ó. Um de um lado, outro do outro. Vou testar o termostato. Testei. Não deu nada. Termostato danificado. Já posso concluir que o termostato está danificado. Por via das, o que eu faço? Vou unir os dois fios aqui, ó. Jampear. E vou ligar o meu compressor para verificar se realmente o meu termostato estava estragado. Só cuidado para não tomar um choque. Só vou fazer uma partida direto rapidinho aqui, ó. Eu liguei ele aqui, ó. Vou desligar na escala de resistência ohmica, colocar na escala de corrente elétrica e vou ligar meu aparelho. Vou ligar para ver se vai dar partinha no compressor.
Opa, partiu. Partiu meu compressor, corrente de 8 amperes, está muito alto, vamos desligar. A corrente está muito alta, vamos verificar o que está acontecendo. Vou abrir aqui então. Alguma coisa errada. Então, capacitor, só para vocês saberem quais são os componentes. Capacitor, protetor térmico, aqui o relé, protetor térmico e o ventilador, o micromotor. Vou ligar de novo aqui, ó, só para verificar a corrente elétrica. Verificar então de novo. Tá partir agora. Verificar se não tem encostado na carcaça para não dar um curto. Vou colocar meu manômetro. Aqui tem a válvula Schiride. Lembrando, a válvula Schiride ela facilita para uma leitura da minha corrente elétrica. Não há necessidade de eu perfurar o tubo. Então vou colocar aqui meu conjunto manifold. Vou verificar a corrente elétrica, a pressão, desculpa. Vamos ver se está marcando alguma pressão do sistema. Tem fluido refrigerante. Opa, tem a pressão, estou dando uma pressão de quase 60 psi. Quase 60 psi de pressão. Então eu vou colocar aqui meu alicate ao perímetro, na posição de foco que vocês têm para conferir a corrente, e vou ligar. Está jampeado no termostato, tomar cuidado só para não tomar choque, e vou ligar. Corrente de 1,1 amperes, então a corrente agora está normal. Provavelmente era algum fio mal conectado. Então a pressão está caindo, ótimo, está normal. Então aparentemente agora o defeito era somente o termostato. Eu jampeei e resolveu o problema. Então vocês repararam, o cliente estava reclamando que não estava ligando nada. Eu realmente liguei na tomada e não estava ligando nada. Eu reparei que não ligou nem o compressor e nem o micromotor. Qual poderia ser o problema? Um chicote de alimentação, algum fio interrompido ou o termostato. Nesse caso a gente concluiu que realmente foi o termostato o problema. Então agora eu vou ligar. O ideal é o quê? Esperar alguns minutos, umas meia hora mais ou menos, tá? Para verificar a temperatura interna do freezer se está conforme o fabricante recomenda. Se estiver tudo ok, só substituir o termostato e acabou. A aula de hoje eu vou estar explicando para vocês com esse freezer horizontal, tá? É um freezer de cliente. O cliente reclamou que ele não está gelando. O compressor funciona, mas não refrigera. Bom, esse freezer é do mesmo fabricante, tá? Essa mesma sorveteria, porém o condensador é na lateral do gabinete. Não é igual o outro modelo. O outro modelo tem um condensador com a convecção forçada, tem um micromotor. Esse aqui já é o condensador todo lateral. Então, a primeira coisa, eu vou ligar o equipamento para ver o sintoma que vai acontecer. Então, primeiro eu vou pegar meu instrumento, verificar se tem tensão na rede. Verificar se a rede está adequada para o meu compressor. Verifiquei que a tensão desse é 127 volts. Verifiquei a tensão, coloco na escala de tensão elétrica, V contínuo ou ACV, volts corrente alternada, e verifica a tensão. Vou verificar, vou colocar aqui para vocês verem, eu vou testar a tensão de tomada. Vamos ver aqui, eu vou testar. Deu 128 volts. Bacana, a tensão está adequada. Agora eu vou tirar meu instrumento da escala de tensão elétrica e colocar na escala de corrente elétrica. Colocar aqui, ó, o chicote de alimentação está aqui, está uma fase do lado de cá, outra fase do lado de cá, vindo no termostato. Coloquei ele aqui, ó, vou posicionar nessa posição para vocês verificarem a corrente elétrica. Beleza.
Então agora eu vou ligar o meu freezer e verificar qual vai ser a corrente elétrica dele, se ele está ligando ou não. Vou ligar ele aqui, ó. Opa, partiu. Corrente de 2,4 amperes. Bacana, porque agora está tranquilo, partiu normal. Então, o que é que pode ser que não está refrigerando? Pode ser falta de fluido refrigerante? Pode, porque o fluido refrigerante faz refrigerar. Se não tiver fluido refrigerante, não vai refrigerar. Então, para isso, eu vou pegar meu instrumento, meu anômetro, e vou colocar no meu tubo de serviço. Instalei ele aqui, ó. Opa! Está dando uma pressão quase 70 PSI. Repara para vocês verem, quase 70 PSI, ó. Olha para você ver como que está alta a pressão. Isso não é normal. Para um freezer desse, esse freezer para absorver esse picolé. Com R134A, a pressão de trabalho dele é próximo de 0, 1, 2 PSI. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar e vou verificar se a pressão caiu. Opa, não aconteceu nada. Nem caiu, nem subiu. Eu vou ligar de novo com o equipamento agora com um manômetro no local, instalado no tubo de serviço, para verificar se teve alguma alteração na pressão. Vou ligar de novo. Nem mexeu. A corrente elétrica é normal, mas aqui não está nem mexendo. O que a gente pode concluir? O compressor, a parte elétrica dele está funcionando? Está girando o motor. Lembrando que esse motor é um motor compressor, um motor elétrico com um compressor mecânico. Nesse caso, vou desligar. Nesse caso, o que está acontecendo? O motor elétrico está partindo normal, está girando. Porém, a parte mecânica, que é o compressor, que ele succiona e comprime, não está fazendo esse serviço. Por quê? Era para ele succionar, a pressão de baixo era para cair. Como ela nem mexeu, o que está acontecendo? Provavelmente danificou a placa de válvula do compressor, deve ter quebrado, oxidado, está danificada, empenada, ou seja, não está misturando a pressão de alto e de baixo, está nem mexendo. O compressor, o motor elétrico gira o compressor, movimenta o compressor, o pistão, mas não altera nada na pressão do equipamento. Então, nesse caso, o que deve ser feito? Trocar esse compressor, substituir o compressor. Como que eu faço essa substituição desse compressor? Primeiro, eu vou cortar, no caso, liberar um fluido refrigerante pelo tubo de serviço, corto aqui, vou desfazer essa solda, troco o filtro, que está nessa parte de trás aqui, troco o filtro, substituo o compressor, vou fazer 3 soldas, soldo o tubo de serviço novo, soldo aqui, a descarga e a sucção. Soldei, faço o teste de vazamento com nitrogênio, se não estiver vazando, eu libero o fluido, no caso o nitrogênio. Depois de liberar o nitrogênio, eu faço o vácuo, com a bomba de vácuo e o vacômetro. Depois que fizer o vácuo, eu dou a carga de gás com a balança, se caso tiver os dados na etiqueta de identificação do fabricante. Se caso não tiver, eu dou a carga de gás, verificando a pressão, temperatura e corrente elétrica. Dessa forma. Agora eu vou comunicar com o cliente, ele aprovando o orçamento, trazendo um compressor novo, eu vou comprar um compressor e vou substituir. Caso contrário, eu faço o serviço. Bom pessoal, a aula de hoje eu vou estar mostrando esse freezer horizontal no qual o cliente reclama que não está refrigerando. Bom, o que pode levar a não refrigerar? O cliente falou que o compressor funciona. Bom, se ele funciona, o que pode ser? Pode ser falta de fluido refrigerante, pode ser o compressor danificado, a placa de válvula danificada ou pode ser entupimento. Uma dessas 3 coisas. Bom, então a primeira coisa a ser feita aqui, eu vou verificar a tensão elétrica da rede, se está de acordo com o equipamento. Vou ligar meu equipamento e verificar qual que é o sintoma que ele vai apresentar. Bom, para isso eu vou pegar meu conjunto manifold e vou instalar meu manômetro, verificar a pressão. Tem um tubo de serviço com a válvula Schiride e vou verificar esse freezer já foi mexido, a válvula Schiride não vem de fábrica. Opa! A pressão deu negativa. O que é isso? Qual o sintoma que é esse? Pressão negativa significa entupimento, gente. Por quê? Comprimiu o fluido refrigerante, ficou preso aqui dentro.
Então, vamos verificar a corrente elétrica, a tensão elétrica aqui agora para a gente ligar esse equipamento. A pressão aqui, ó, ela tinha que dar pelo menos positiva ou no máximo zero, sem fluido nenhum. Se ela deu negativo, sem ficar presa ali, succionou, ficou presa. Então, provavelmente, é quase certo que está com entupimento. Vou criar a escala de tensão elétrica e vou verificar a tensão da tomada. De um lado e do outro. A tensão aqui foi 124 volts. Lógico. Eu vou ligar meu equipamento. Colocar a escala de corrente elétrica. A CV, ACA ou o A com tio. Vou ligar. Vamos verificar aqui o que vai acontecer. A corrente aumentou, partiu, ó, 2 amperes. Partiu e a pressão fica negativa. Continua negativa. Provavelmente deve estar com entupimento. O que a gente vai fazer? Se eu abrir aqui, não tem fluido nenhum, porque está negativo. Ó. Vou desligar meu equipamento. Desliguei. A pressão não subiu. Viu nada. Se eu abrir aqui, ó, tem fluido refrigerante nenhum. Vou tirar até o tampão aqui para vocês verificarem. Está entrando ar lá para dentro. Ó. Tem fluido refrigerante nenhum. Está entrando ar para dentro do sistema. Já estou puxando. Porém, vou pegar um cortador de capilar. Por isso que eu falo sempre, nunca desfaço a solda do filtro. Provavelmente vai vazar fluido refrigerante agora. Vou cortar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o fluido refrigerante em estado líquido. Está vazando fluido refrigerante, ou seja, tem fluido no sistema, porém está com entupimento. E do jeito que está aqui, normalmente, eu cortei depois do filtro. Normalmente o entupimento dá antes do filtro. Então esse entupimento provavelmente deve estar dentro do meu sistema, que é o meu condensador. O que eu vou fazer? Eu vou circular o nitrogênio de um lado para o outro, vou ter que abrir a tubulação, circular o nitrogênio para ver onde tem entupido, ver se eu consigo desobstruir essa sujeira. Então, por isso, o risco de desfazer uma solda no filtro. Eu verifiquei que tinha fluido nenhum, porém estava todo preso aqui no meu filtro. Tá? Então aguarda aí que eu vou desfazer aqui e testar com o nitrogênio agora. Bom, o que eu fiz aqui? Eu tirei a solda do tubo de sucção. Estava feia essa solda aqui porque o tubo estava meio rachado. Quando eu tirei, eu verifiquei que ele estava aberto aqui. Por isso estava aquela solda bem com excesso de material. Coloquei uma válvulazinha Schrade aqui para introduzir nitrogênio nesse tubo. Vai lá no evaporador e vai sair nesse capilar aqui. Ó. Tem que sair nesse capilar. Então vou injetar o fluido aqui, tem que sair aqui. Se tiver algum entupimento, alguma sujeira, vai sair por aqui. Ó. Pode ser alguma sujeira só no comecinho aqui, vai estar saindo essa sujeira e desentupir nesse capilar. Então vou... Por quê? Porque eu cortei a saída do filtro, quando normalmente o entupimento é antes do filtro. Soltei ele no filtro, já deu entupimento. Vazou o fluido todo. Ou seja, provavelmente está com entupimento aqui, ó. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar meu nitrogênio, colocar meu manifold aqui, colocar uma pressão de 100 PSI, por isso que eu estou usando de baixa pressão. Colocar o nitrogênio aqui, vou deixar ele aberto e vai circular e vai sair do lado de cá, ó. Vou abrir o meu cilindro e vou testar, ó. Não sai ainda não. Começou a sair, ó. Deu uma pressão e saiu. Opa, então, provavelmente, pode ser que esteja alguma sujeira que estava nesse capilar. Como eu joguei a pressão de nitrogênio, estou jogando a pressão de 100 PSI. Está circulando. Pode ser alguma sujeira de um minúsculo partícula que entupiu o capilar. É muito fininho, pode ter entupido. Como eu joguei esse nitrogênio com essa pressão contrária,
pode ter desobstruído a sujeira. Vou deixar circular mais um pouquinho. E qual que é o procedimento que eu vou ter que fazer agora? Vou colocar um filtro novo, vou pegar um filtro novo, vou trocar, colocar no lugar desse filtro antigo que está aqui. Vou ver, soldar novamente, cortar aqui, soldar novamente o tubo de sucção, testar vazamento, fazer o vácuo no sistema e colocar a carga de gás. Esse freezer tem na lateral dele aqui, ó, a quantidade de fluido refrigerante, 170 gramas de fluido. Então vou colocar 170 gramas com a balança e colocar para refrigerar e acompanhar o funcionamento. Nesse caso já está circulando, verifico que não está verificado mais. Posso desligar o nitrogênio, fechar o registro de nitrogênio aqui, fechar aqui também. E posso abrir e deixar vazar só o sistema. Beleza. Então agora o que eu vou fazer agora? Vou cortar aqui. Meu cortador de tubo, vou cortar aqui. Vou trocar meu filtro. Vou preparar o filtro e colocar aqui também. Bom, o que eu fiz agora? Eu já coloquei de volta o tubo de sucção. Troquei o filtro secador. Esse aqui é atrás aqui, tá vendo aqui? O filtro secador. Já troquei então o filtro antigo. Coloquei um filtro novo. E coloquei de volta o tubo de sucção. Então agora eu vou pressurizar o sistema. Vou colocar nitrogênio. Vou pressurizar, abrir o cilindro de nitrogênio, vou com a pressão de 100 psi aproximadamente. Agora eu vou testar vazamento com instrumento de sabão, verificar os possíveis locais de vazamento. Vou testar todos os possíveis locais de vazamento. Não está vazando, vou verificar o tubo de sucção que eu acabei de soldar. Também não. Verificar o filtro. De um lado do outro filtro. Se tiver algum vazamento, libera o nitrogênio e refaça a solda. Nesse caso, não está vazando. Vou verificar todos os possíveis locais de vazamento. Aproveitar e vou testar aqui também. O serviço foi soldado. Anteriormente, não foi por mim. Mas teste também, não custa nada. Bom, testei tudo, não está vazando. Agora eu vou limpar esse local, todos os tubos. Vou liberar esse nitrogênio. Liberando o nitrogênio, vou colocar para fazer o vácuo. Provavelmente era alguma sujeira que estava no meu capilar. Coloquei uma pressão contrária, parece que deve ter desentupido. Ou, nesse caso, poderia ser a umidade. A umidade eu acho difícil, porque a umidade ele congela. Esse caso já estava entupido. Se fosse uma umidade, ia congelar depois estivesse refrigerando. Ia congelar e dar esse mesmo sintoma. Mas quando está desligado, aquela gotinha de água estava congelada e descongelar, ia circular e depois congelar novamente. Esse caso já estava entupido. Por isso, provavelmente era alguma partícula sólida que tinha entupido o capilar. Como eu coloquei pressão contrária, provavelmente deve ter saído do capilar e limpado, desentupido. Então eu vou fechar meu nitrogênio e vou liberar a pressão aqui. Ó. Liberei a pressão. Agora eu vou pegar minha bomba de vácuo, junto com o meu vacuômetro e fazer o vácuo do sistema. Lembrando, quem faz o vácuo, a bomba de vácuo. Quem mede se está bom o vácuo ou não, é o vacuômetro. Dando valor abaixo de 500 micros. Isso para qualquer sistema de refrigeração. Tem que ser abaixo de 500 micros. Eu estou com minha bomba de vácuo, meu conjunto manifold, peguei a mangueira azul, instalei no tubo de serviço. Mangueira amarela, coloquei no meu vacuômetro. E a outra mangueira vermelha eu coloquei na minha bomba de vácuo. Beleza. Vou ligar meu vacuômetro. Liguei. Agora eu vou ligar. Abrir aqui, ó. Vou deixar fechado. Testar, ver se toma alguma mangueira vazando. Fazer vácuo só na mangueira.
verifique a pressão, vou começar a marcar. Vou ligar meu vácuo, fazendo vácuo só na mangueira, ó, 1.200, 1.500 baixando, ó, 700. Agora eu vou abrir, viu, o registro e agora vai ficar fazendo vácuo no meu sistema. Vou deixar que demora um pouco o processo de vácuo. Então agora tem que aguardar. Aguardar quanto tempo? 1 hora, meia hora? Isso vai depender do tamanho do sistema e a capacidade do bombo de vácuo. O que vai indicar se está bom ou não é meu vacômetro. Tem que atingir o valor aqui abaixo de 500 micros. Até agora não chegou nenhum valor. Tem que aguardar, deixar e aguardar. Então aqui já começou a cair 6.000 micros, começou a marcar o vácuo. E agora tem que aguardar. Quando esse valor aqui chegar em 500 micros ou abaixo de 500 micros, está bom meu vácuo. Isso demora um certo tempo, então a gente vai aguardar até cair esse valor. Bom, então agora conforme vocês podem perceber, a pressão de vácuo, a negativa 475 micros. Isso é abaixo de 500, então tá beleza. O que eu faço? Fecho meu manômetro e vou desligar minha bomba de vácuo. Meu vácuo está concluído. Agora o que eu tenho que fazer? Vou dar a carga de gás, utilizando a balança. Eu verifico a lateral aqui do equipamento, qual que é a carga de gás, conforme o fabricante, 170 gramas. Pego a balança e vou colocar 170 gramas. Então, eu vou tirar esse equipamento agora e vou colocar minha balança. Bom, agora eu já coloquei todo o instrumento que eu preciso. Está aqui meu conjunto manifold, meu alicate a perímetro e minha balança digital. E meu cilindro de fluido refrigerante R134A. A forma correta agora é o que? Dar a carga de gás conforme o fabricante especificou, que é 170 gramas de gás. Então, eu vou abrir aqui meu registro, abrir, vou ligar minha balança, parei ela, tá tudo zerado, tirar o ar da mangueira, bacana, vou parar ela aqui de novo, zerar, e vou colocar o fluido. Deixei estar fluido refrigerante. Lembrando que meu equipamento está desligado, entrando fluido refrigerante. 20 gramas, 30, 40. Vai chegar um momento que vai equalizar a pressão do sistema com a pressão do cilindro. Não entra mais fluido refrigerante. Vai ser o momento que eu tenho que ligar meu equipamento para entrar o restante. Bom, então o equipamento está ligado. Eu abri aqui, já foi 170 gramas. Falta só 10 gramas de fluido. Corrente elétrica 1,9, tá ok? Então vou abrir mais um pouquinho. Para ir 170, conforme o fabricante exige, ó, 170 gramas. Minha carga de gás está completa. Foco aqui, 170 foi 5 gramas a mais, não tem problema, porque tem a perda da mangueira. E é um modelo, a forma do balanço aqui, 170, tá vendo? 170, 35 está variando. Então tá tudo ok agora, é só aguardar e entregar ao cliente. Vou colocar minha pergunta aqui e aguardar.